Olá, bem-vindos. Eu sou Anderson Zanqueta. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso, segunda aula de VBA via Excel. Então, a primeira aula foi de introdução, onde eu mostrei, na verdade, ali só como a gente definir a cor de fundo, as bordas, colocar como negrito, ok? Então, a gente vai avançar um pouquinho mais aqui agora. Partindo, já estou aqui com o meu Visual Basic aberto aqui do lado direito, lembrando que Guia Desenvolvedor, Visual Basic ou então Alt F11, ok? E já vou criar aqui um módulo, que é aqui onde a gente sempre vai criar o nosso código, tá? Então a gente tem a opção de criar formulários, né? Mas basicamente sempre dentro aqui do módulo onde a gente vai criar nossas macros, ok? Bom, então vamos seguir hoje criando uma lista automática com input box, com caixa de entrada, né, com input, ok? Bom, vamos começar essa sequência agora de mini projetos, perfeito? Então, vamos começar aqui criando a nossa macro, né, como sempre. Para a gente criar macro, a gente começa a digitar aqui sub. Se eu colocar aqui, ó, só fecha, abre, fecha, der enter, ok? Ele vai dar erro. Tem que dar um nome sempre para a macro. Então, vou colocar aqui o nome dela, vai ser criar lista. Perfeito? Já preencheu lá embaixo. Agora, nós vamos começar a pensar o que a gente vai fazer, ok? Como sempre, eu vou dar o tab para deixar bem estruturado o código, né, com a indentação, e vamos começar a criar o nosso código. Então, antes de mais nada, eu vou declarar a variável, que essa variável vai ser a variável quantidade, e ela vai ser do tipo numérico, ok? Então, estou declarando a variável, é sempre de bom tom a gente declarar a variável e dizer qual é o tipo dela, o código fica mais rápido, a alocação de memória já fica já pré-definida para aquela variável, que ele sabe o que vai armazenar ali, ok? Bom, então eu criei aqui a variável quantidade. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma caixa de texto para receber o valor que a gente vai digitar ali. Então, quantidade vai receber aqui, ela recebe, ok? Um input box. Temos que digitar o texto aqui dentro do input box, ok? Que a gente vai, a informação que vai aparecer ali. Então, vou colocar aqui, quantos itens, itens deseja na lista, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Se eu clicar aqui e executar isso, ele já apareceu uma janelinha aqui para mim. Vejam, né? A gente já começou a ter uma interação com o usuário. Só que eu cliquei ali, ele não fez nada, tá? Se a gente usar aqui um F8, vai ver que aqui, ó, passou aqui, ele veio para cá, digite a quantidade, ele é o valor zero. A partir do momento que eu digitar aqui agora um valor, agora ele já mudou aqui, ó, perceba, agora ele já armazenou 50. Ele veio para cá sendo zero, armazenou 50. Só que ele saiu, não tem mais nada para fazer. Agora a gente vai pensar em fazer um for para ele, ok? Esse for justamente é para ele fazer a iteração do que foi digitado ali. Então agora vamos lá. Vou criar o for. Vou criar uma variável para o for. Que pode ser uma letra, pode ser qualquer coisa, mas vamos lá. For i é, for i has integer. Não, perdão. Na verdade, eu vou criar agora uma variável
i, que vai ser integer, ok? E vou criar agora realmente o for, tá? For i igual a 1, começando em 1, to quantidade. O que eu estou fazendo nisso aqui? Eu estou dizendo, eu criei agora, aqui eu criei a variável quantidade e disse que ela é numérica. Aqui eu estou criando um input box, onde eu vou receber o valor dessa variável. Aqui eu estou criando novamente uma outra variável com o nome de i, só para a gente usar para essa iteração, pode ser qualquer outro nome. Ok? Estou dizendo que ela também é do tipo numérico, né? Inteiro, numérico. E agora eu estou começando a criar um for. For i igual a 1 to, trazendo a variável quantidade. Vai trazer esse valor que eu digitei lá na quantidade para fazer a nossa iteração, ok? A gente pode, toda vez que abrir um for, já lembrar e já colocar um next, para a gente, no final das contas, não esquecer isso, ok? Agora, dentro do for, o que eu quero? Eu quero que isso seja escrito aqui na minha planilha. Onde eu quero que seja escrito? Tanto faz, você que vai definir, ou alguém vai definir para você. A gente vai colocar aqui cells, tá? E supondo que eu queira na coluna, queira, por exemplo, aqui na A. Escrever na A, ou escrever na B, e por aí vai, tá? O que eu vou fazer? Cells. Cells. Vou pegar a variável i, cells i, tá? Estou trazendo a variável. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou trazer a variável e eu quero colocar na A, ok? Então é 1. Vamos lá. Por quê? A primeira aqui é para a linha, a segunda é para a coluna, tá? Então eu estou dizendo que eu quero escrever aqui o valor de i na coluna A, ok? Na coluna A. O que eu quero pegar esse aqui? É o ponto value, que é igual a i, ok? Que é igual a i. Aqui nós vamos fazer um next i, para que o i suba, ok? Então ele vai pegar aqui e vai fazer a iteração, vai voltar e vai ficar mudando até chegar ao valor, tá? Então, só para a gente poder exemplificar aqui, vamos fazer com o F8, ó, F8, passou aqui, vou digitar só 2. Então veio no for. Então agora, percebam que quantidade vale 2. Aqui o for i, ó, o i vale 0, tá? O i vale 0. Quantidade vale 2, tá vendo? Eu tô passando o mouse e tá aparecendo o que é. F8. Então passei para cá, ó. Agora, o que ele é? Ele é 1 e aqui é 2. Então aqui tem 1 e aqui tem 1. Veio para cá. Next, voltou para cá, ó. 2. Voltou para cá. Saiu. Por quê? Porque ele contemplou o 2. E percebam que aqui do lado ele escreveu o 1 e o 2. Ok? Agora, se eu quiser escrever na coluna B, por exemplo, a gente vai sair daqui, vou vir para a coluna aqui no Cells, vou mudar para 2 e vamos escrever aqui até onde está aparecendo, até o 30, ok? Então agora até o 30. Então vamos executar aqui, vou digitar 30, ok, e ele digitou lá, escreveu de 1 até o 30, tá? De uma forma muito rápida, muito prática, ok? Anderson, não quero número, quero texto.
Então, a gente consegue fazer também para você escrever essa informação. Só que aqui a gente está fazendo tudo incrementando somente valor. Mas a gente pode colocar para ele escrever um valor de uma determinada coluna ou de uma determinada linha até uma outra determinada linha. Não tem problema nenhum, ok? Podemos usar isso daí tranquilamente também com a parte de texto, onde a gente vai repetir aqui todo o texto, tá? Então, aqui nós fizemos uma iteração para criar lista, ok? Espero que tenha ficado entendido. Então, por exemplo, eu quero criar uma lista, são quantos itens, né? Então, poderia aqui também ter organizado questão de linha, para ele pular uma linha, né? Então tem toda uma contagem que a gente faz para começar através da linha tal, identificar a última linha, seguir para baixo, depois voltar para a gente pegar a última linha, mais uma. Então tem toda uma iteração ainda, muita coisa que a gente pode fazer, na verdade, com questão do VBA, ok? Bom, vamos aproveitar aqui, vamos fazer mais uma iteração aproveitando aqui ainda esse vídeo, onde eu vou apagar aqui e vamos criar, melhor, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar o módulo 1 aqui e vamos para o módulo 2. Ctrl menos, apagou tudo, top. Então vamos lá, agora o que a gente vai fazer? Vamos gerar um relatório simples de cliente, ok? Deixa eu pegar aqui que eu cheguei a fazer já isso aqui. Eu tenho o meu gabarito só para eu poder usar como referência e não esquecer depois. Vamos lá. E não mudar o foco aqui. Bom, então vamos escrever sub. Então tem um relatório clientes. Ok. Abriu e fechou. Perfeito. Vamos dar o espaço. E agora é o seguinte. Em vez de eu fazer essa iteração, né, nós vamos ir usando cells. Eu vou dar um exemplo para vocês agora usando range, ok? Então vamos lá. O range, eu quero, deixa eu já colocar aqui, de A1 até C1, range A1 até C1, ok? O que eu vou digitar aqui? O que eu quero que apareça? Qual o valor, né? Qual o value, qual o valor? Deixa eu retornar aqui. Vai receber um array. O que é um array? O que é um array ou array? É uma lista, ok? Essa lista eu vou passar justamente a quantidade. Então, eu tenho A1, B1 e C1. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, nome, vírgula. Vou passar aqui a idade, ok? Mais uma vírgula e cidade. E fecha, ok? Bom, então na minha coluna, na minha linha 1, na minha coluna A, B e C, eu vou escrever nome, idade, cidade, ok? Agora vamos pegar aqui e fazer alguns ajustes ainda nessa mesma linha e coluna, tá? Só para ficar legalzinho. Então vamos usar lá o range, ok? Só para ganhar velocidade aqui, esse range eu vou copiar, ponto value. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um bold, pode colocar uma cor, né? Então, vamos lá. Se eu quiser botar um bold, fonte. E hoje está difícil de escrever, fonte.bold. Só que agora eu tenho que colocar que aqui é true, que ela está ativa, tá? Que é verdadeira. Agora, o que a gente ainda pode fazer? A gente pode botar um fundo, tá? Ali na célula. Então, para isso,
a gente vai colocar aqui ponto interior. E hoje está difícil. Ponto color. Aí eu vou colocar e vou definir uma cor. A gente digita VB em letra minúscula e escolhe a cor. Silver, Gray. Ó, vamos escolher aqui um Silver. E vamos executar aqui. Ó. Ficou ruinzinho, né? Vou fazer o seguinte aqui. Acho que a cor aqui, ó, ficou melhor assim, né? Porque agora o que a gente pode adicionar? Vamos adicionar os nomes dos usuários. Então, se eu escrever nome, idade, cidade em A1 até C1, eu vou ter que digitar aqui, né? Logicamente, não posso mais usar o range A1 até C1. Se eu quiser aqui embaixo, tem que ser de B1 até C1. O que? Value, ok? Passar o valor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pensar em passar duas coisas. Posso pensar aqui em passar cada um separado, ou posso pensar em passar lista. Vamos pensar aqui. Vou mudar aqui até o que eu ia fazer para vocês. Mas vamos lá, olha só. Vou usar o range. Ok? O range. Vou colocar aqui ele simplesmente assim, como A2. Como A2. Ponto value. E vou colocar aqui, para a gente escrever texto, tem que escrever Zanqueta. No outro range, tá? Então perceba aqui, eu estou escrevendo aqui no A2, Zanqueta. Range. No B2, ponto value. Aí, vou escrever também aqui não vou colocar minha idade. E o outro tem um range aqui. No C2, ponto value igual RJ. Sou natural do Rio de Janeiro. Atualmente morando em São Paulo. Vou colocar aqui RJSP. Perfeito? Opa! O que faltou aqui? O que faltou aqui? Ó, faltou aqui. Perfeito. E ponto. Se eu executar aqui, o que ele fez? Ó, escreveu lá. Zanqueta, idade, colocou no local. Perfeito. Bom, a gente pode seguir nessa linha, ok? A2, B2, C2. Podemos vir nessa linha aqui. Será que a gente pode vir nessa linha aqui também? Para A3, C3, colocando aqui Anderson. Botar aqui barra NA. E no local da cidade, vou colocar indefinida. Ok? E dar um stop aqui e executar novamente. Percebam que foi exatamente a mesma função. Tá? Aí é questão de você avaliar o que é mais interessante. Por exemplo, eu acho que nesse caso aqui, a parte da lista é mais interessante do que colocar aqui separado. Tá? Vejam que deu a mesma coisa, só que aqui eu escrevi um range, outro range, escrevi valor 3 vezes. Então aqui eu escrevi uma vez só range, coloquei de onde para onde, coloquei value, criei um array e coloquei as informações, ok?
Então, acho muito mais prático fazer dessa forma, beleza? Bom, agora, o que a gente pode fazer aqui ainda? Só para a gente, acho que finalizar. Vou fazer aqui um range, pegando de A1, perfeito? De A1. Vamos criar mais um aqui. 2, C3, não. Tá bom, tá suficiente. Bem, range. Se quiser colocar mais linhas, você pode colocar mais linhas, tá? Então, vamos colocar range A1 até C3, tá? O que eu estou fazendo? Pegando de A1 até C3. Então, pegando isso aqui, tá? A1 até C3, ponto, borders, tá? Porque o que está faltando ali ainda? Está faltando dar uma melhoradinha, não está faltando dar uma borda ali? Então, borders, line style, e a gente vai definir o tipo, que é XL e sempre continuous. Vamos executar aqui e ver se está certo. Pronto, está certo, perfeito. Então, imaginando que você precise sempre fazer uma tabela, onde a gente tenha essas informações aqui, que a gente tem que criar uma listagem e etc. Então a gente consegue fazer. Se eu rodar aqui, de novo, botar aqui 2, por exemplo, ele pegou e colocou 2 aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou limpar tudo aqui, Ctrl menos. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser a listagem ali, do 1 ao 2, que a gente pode fazer aqui a gente pode rodar aqui, vou colocar aqui, a listagem, por exemplo, 3, só que eu botei do mesmo lado ali, né? Botar aqui do lado 3, por exemplo, do lado 3, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos aqui, tá? Estou fugindo um pouquinho do escopo, na verdade, aqui, do que eu tinha projetado. E supondo que agora, então, eu quero que entre do B para frente. Então, a gente coloca aqui B, 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 C4, C4. Aqui vira D, D, D. Aqui vira B, C e D. Acho que vocês estão pegando o que eu estou fazendo, né? Eu só estou jogando eles agora um pouquinho para frente. Estou jogando para a coluna do lado. E agora eu estou pegando do intervalo do A até o C4. Perfeito? Na verdade, aqui, acabei errando, porque aqui, ficou C, mas aqui tem que ser D, D. Criar lista, vou executar essa daqui, Perceba que agora, tá? Agora é claro, né? Esse 1 aqui não deveria estar do lado, deveria ser ordem, né? Outro nome. Mas só para vocês entenderem como a gente já conseguiu fazer essa demanda aqui, ok? Por exemplo, o que a gente pode fazer aqui ainda? A gente poderia... Existe um comando chamado call, onde a gente pode chamar, já estou adiantando algumas coisas aqui que não era nem para estar chamando, tá? Então, a gente tem esse comando call, só que, vamos lá, Ctrl menos, apagou. Onde a gente vem, executa aqui, 3,
E o que ele fez aqui? Percebo que eu executei aqui, ó, esse criar lista, mas ele já executou aqui, porque eu botei dentro daqui e mandei chamar essa execução. Então, em vez de eu ter que ir em um e em outro, eu já cliquei ali, chamei a macro, né? E ele já executou ali automaticamente. Então, a gente já pode trazer uma macro dentro de outra macro, por aí vai, e começa a ficar cada vez mais interessante o nosso VBA. Então, agora, vou criar mais um módulo aqui, mais um módulo para vocês. E o que a gente vai fazer agora? Uma função para limpar a planilha, ok? Já que nós sujamos a planilha, entre aspas, nós vamos criar uma limpar planilha, tá? Limpar planilha. Ok, para isso, o que a gente precisa fazer? Tem várias formas de fazer isso aqui, na verdade, tá? Nós podemos simplesmente usar, definir alguma linha específica, a gente pode criar para que apague realmente toda a tabela, mas vamos lá. Vou fazer um range aqui para vocês, onde eu quero que de A2, vai pegar aqui de A2, ok? Para baixo. Então, A2, tá? Então, eu não quero que apague ali a linha, tá? AZ1000, por exemplo. Tá bem grande, né? Então, eu quero que de A2 a Z1000, eu quero poder colocar aqui um clear contents. Perfeito? E fazendo isso aqui, tá? A gente pode fazer através de um botão, por exemplo. Vamos trazer para cá, ó, inserir. Inserir ilustrações. Vamos trazer aqui formas. Botão direito, atribuir macro, limpar planilha. Vamos escrever aqui, ó, limpar planilha. Pronto, soltei, virou um botão, cliquei aqui, executou perfeitamente, limpou a planilha. Agora, imagina, né, se eu tenho um monte de dados aqui, é muito mais rápido, muito mais fácil fazer isso. Eu só precisaria executar novamente lá a planilha com a questão de valores, por exemplo. Aqui eu mandei colocar só do 1 ao 2, né, pessoal? E aqui também é só definir 2. E aqui, questão de ajuste do valor, pulando a linha, etc. Bom, vamos agora, acho que para a gente finalizar essa aula aqui, vamos criar um mini menu, tá? Com opções com message box, onde o usuário escolhe o que ele quer. Se ele quer criar uma lista numérica, se ele quer criar um cabeçalho e se ele quer limpar a planilha, ok? Vamos fazer isso daí agora? Então vai ter o que nós fizemos ali, a lista, vai ter do relatório, de criar o cabeçalho, na verdade, né? Ou limpar planilha. Então vamos lá. Para que a gente faça isso, eu vou tirar esse call aqui. Na verdade, ele não vai ter mais a função, senão eu vou pedir para fazer uma coisa, mas na verdade ele faz isso e já puxa outra informação. Não é o que a gente quer. Então eu vou pegar aqui, criar mais um módulo e vamos criar aqui, a gente pode dar o nome de menu, ok? Não, deixa esse nome de menu, sim,
escolha ou seleção, né? Então, vou colocar escolha as integer, ok? Integer. Ok, então já defini a minha variável com o nome de escolha, que ela é do tipo integer, que ela é valor, ok? Bom, agora eu vou dizer que escolha vai receber, tá, um input, que através desse input eu vou pegar a informação que vai ser a seleção, para que a gente possa fazer, pegar essa informação e transformar no que o usuário escolheu. Então vamos lá, input box, né? E vamos digitar aqui, digite a opção, Agora aqui tem o seguinte, tá? Vou vir aqui para fora, vou concatenar. Como a gente concatena em VBA? Usando o E. Aí tem um código que é o VBC. Deixa eu até pegar aqui na minha CRLF. Às vezes essas coisinhas aqui até fogem. Esse L tem que ser maiúsculo. CRLF. Acho que esse L tem que ser maiúsculo. Ok? Perfeito. E um underscore aqui, o underline no final. O que eu vou fazer? Vou dar um enter aqui, ó. Opa, vou dar um enter. Agora, eu vou abrir de novo aqui aspas e vou digitar aqui 1. Ok? Criar lista. Vou dizer que eu quero criar lista. Fechei o texto. Vou concatenar aqui, tá? Isso aqui é para que eu possa fazer essa quebra da linha. Vou concatenar aqui. Deixa eu já copiar essa linha aqui, ó. Deixa eu já copiar ela aqui. Então, já coloquei ela. Agora eu vou para o número 2. O que a gente vai fazer no 2? Criar cabeçalho. Fecha aqui. Pronto, só para a gente ganhar tempo. Vamos para o 3. No 3 vai ser limpar planilha. Então, temos aqui limpar planilha. Precisamos que desça mais algum? Não. Então, aqui a gente já pode efetivar. A gente já pode fechar aqui, tá? Vamos lá. Agora acho que não vai dar mais erro. Pronto. Então, fechamos aqui. O que a gente fez até agora? A gente só digitou um input box onde vai aparecer a mensagem. Se eu não digitei nada errado, vai aparecer aqui uma mensagem. Onde? Opção 1, criar lista. 2, criar cabeçalho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um fim, criar lista, criar cabeçalho. Pronto, só para dar um espaço aqui, ó. 2, criar cabeçalho. 3, ok. Então fizemos lá, criamos ela. E a gente vai digitar. Quando a gente digitar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa informação e aí a gente tem que selecionar através de um... A gente vai usar um select, a gente vai usar um case, escolha. Select case, selecione caso para a escolha. Aí a gente coloca case 1, case 1. Vamos fazer o que eu mostrei para vocês ali anteriormente aqui do módulo 1, onde eu chamei a função. Então, criar lista, case
2, case 2, call, vou chamar a função, ó, criar lista, para não dar problema, a gente pode vir aqui e copiar, para não dar problema, ok, case 3, vamos fechar aqui, e chamar a função limpar planilha, deixa eu ver aqui, aqui eu coloquei limpar planilha, aqui relatório cliente, vou botar o R só para manter o mesmo padrão, né? Relatório cliente, ok? Beleza, então a gente criou a parte do menu, definiu a função, está pedindo para ele digitar a função, né? Digitar a opção, vai digitar a opção. Aqui é só para ficar organizado, tá vendo? Essa quebra de linha aqui para a gente poder escrever e ficar mais organizadinho, senão vai ficar o texto muito bagunçado aqui. Selecionar caso 1, chama essa, caso 2 chama essa, caso 3 chama essa, tá? Ok, o que a gente pode fazer aqui? Tem que ter um else. Case else. Então, case else message box, tá? A gente está definindo que vai digitar 1, 2 ou 3, mas a gente tem que pensar que o usuário pode digitar qualquer outra coisa fora do padrão, né? Então, opção inválida, né? A gente tem que começar a pensar nas coisas que podem acontecer. Digitar por engano, né? Digitar um número por engano, apertou ali sem querer, ok? E agora, no select, a gente tem que fazer também um end select. End select. Se não tiver errado aqui, a gente vai executar. Primeiro eu vou dar um cancelar aqui, vou dar um fim, vou limpar já a planilha, perfeito? Então vamos lá, vou vir aqui, opção 1. Aí chamou da lista, quantos itens tem na lista? Vou botar aqui que eu quero 30. Então escreveu ali, ó, de 1 a 30, percebam, de 1 a 30 está escrito ali na lateral. Aí eu vou executar aqui novamente. Criar lista, 2, criar cabeçalho. Vamos lá. Deixa eu só rever aqui. Aqui não está chamando. Vou limpar aqui. Porque eu botei limpar. Claro, eu botei limpar. Eu coloquei o limpar a partir do 2 ali para baixo. Então ele não apagou tudo, né? Por isso ali a minha estranheza quando eu visualizei aqui em cima a informação. Então vamos retornar aqui, ó. Vamos por parte. Eu quero criar lista, eu quero até 30, ele preencheu, beleza? Agora eu vou retornar aqui, vou dizer que eu quero criar o cabeçalho, então vou lá no 2 e eu criei o cabeçalho aqui, tá? A gente deu esse nome aqui. Então já trouxe ali a lista do cliente com as informações que a gente tinha. Agora, o que a gente pode fazer aqui, a última opção para a gente testar, na verdade, é o 3, que ele vai limpar. Ele limpou tudo, exceto esse número 1, porque esse número 1 ele não está na parte da limpeza, ok? Ele não está contemplando lá a limpeza. Se a gente colocasse tudo aqui de A1 até Z1 para rodar, perceba, ele limpou tudo, porém ele não mexeu aqui em cor, tá? Então ele não mexeu nisso aqui. Mas existe essa possibilidade da gente colocar ali especificamente ou colocar depois isoladamente para ele limpar também o A1, por exemplo. Range. Vamos executar aqui tudo de novo. Ó. Vamos executar aqui tudo de novo. Os 30. Está preenchido ali. E agora vamos aqui na limpeza. Range A2. Range A1. Tá?
range A1 ponto clear contents, por exemplo. O que será que vai acontecer aqui? Será que ele vai apagar tudo ou vai apagar daqui para cá e A1 depois isoladamente? Tá? Então ele fez ali, ele limpou exatamente tudo que eu precisava e deixou aqui já a parte do cabeçalho intacta, tá? Caso eu não queira mexer nessa parte, perfeito? Então, acho que para o segundo vídeo, né, que seria já aqui o nosso segundo módulo aqui, a gente vai parando por aqui e eu já vou pensar aqui nos próximos vídeos aqui, começar a gravar para vocês que vocês possam acompanhar, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, curte, compartilha.